Graças e paz, irmãos. É na segunda mesmo, né? Vamos, toma um fôlego, se prepare e tal. Graça e paz, irmãos. Tá, joia. Legal. Deus abençoe e guarde. Tão bom estarmos aqui na casa do Senhor para partilhar, meditar da palavra. Que Deus esteja abençoando, Deus esteja cuidando e falando ao nosso coração. Como foi o seu domingo? Abençoado? Foi joia? Vitórias, lutas, né? Batalhas, mas é uma bênção estarmos na casa do Senhor nessa noite, para recebermos da palavra, meditarmos na palavra, e que Deus fale ao nosso coração. Dando sequência aí em relação à palavra do Senhor, nós vamos continuar trabalhando lá no livro de Ageu, capítulo 2. Vai lá em Mateus, tá? Aí você chega Malaquias, Zacarias e Ageu. É mais fácil para você achar, tá? Mas esse livro existe, ele está na Bíblia. Opa, já chegou lá em cima, já chegou rápido, né? Tá bom? Ageu, capítulo 2, nós leremos do versículo 1 até o 9. Podemos? Então, se você está correndo aí, procurando na Bíblia, já está lá no painel também, que a palavra fale ao nosso coração. Esse texto fala da glória do novo templo. No segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vós que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? Muitos sacerdotes, muitos idosos levantaram a mão. Eu contemplei, eu vi o primeiro templo, eu estava lá. Agora, por acaso, não é como nada aos olhos de vocês agora? Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos, segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito. O meu Espírito habita no meio de vocês, não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas coisas preciosas de todas as nações, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a glória do primeiro, diz o Senhor dos exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Pai, é bom receber da palavra, é bom ter a tua presença conosco. É bom, Deus, estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Abençoe, guarde, renove, dê a nós da tua graça, da tua bênção, do teu alento, que a tua palavra esteja, ó Deus, alcançando a cada coração. Obrigado, ó Deus, pela bênção do Senhor. Obrigado, porque o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem renova, o Senhor é quem abençoa.
Dê alento, ó Deus, aos cansados. Dê renovo, ó Deus, àqueles que estão caídos. E que sejamos de glória, em força e força, caminhando rumo a Jerusalém celestial. Ser gracioso para conosco. Oramos no nome santo, eterno de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Animados no Senhor. Dá uma olhada aí no rosto dessa pessoa que está do seu lado, aí, vê se ele está animado. Está animado? Puxa vida. Quem sorriu, quem estiver animado, depois do culto, passa aqui e pega R$100 com S comigo, tá? Certo? Pode passar aqui, R$100 com S, tá bom? É bom estar animados. Queridos, sempre nesse texto vem a palavra do Senhor a Ageu. A palavra de quem é? Veio a palavra do Senhor ao profeta. Mais ou menos um mês depois do reinício das obras, Ageu recebe essa nova mensagem do Senhor. Podemos imaginar, irmãos, as primeiras semanas da reconstrução do templo. Qual foi a tarefa principal para recomeçar a reconstruir o templo? As primeiras semanas tiveram que carregar entulho, tiveram que arrastar coisa, capinar mato, organizar material, verificar se as paredes que estavam em pé. Você vê que cai uma bomba numa cidade e tem paredes que permanecem de pé. Nabucodonosor queimou, derrubou, destroçou o templo, mas ficaram paredes de pé. As primeiras semanas foi verificar a situação total, verificar como que estava. As primeiras semanas teve que separar o povo em equipe. Qual é a sua habilidade? No que você trabalha? O que você gosta de fazer? Eu gosto de criar vídeo no YouTube. Então, para lá você. E foi separando as pessoas, foi organizando as pessoas. O que você sabe fazer? Eu sou Orives. O que você sabe fazer? Carpinteiro. Foi organizando as equipes. As primeiras semanas, organizando todas as equipes. Era muito serviço, aquela obra estava parada há 60 anos, parada. Rodoanel, trecho norte, parece que está 10 anos parado. Já teve muito prejuízo, muitas perdas, agora vai retomar. 10 anos. Imagina uma cidade que foi atacada por um rei cruel, que destruiu a cidade por causa do pecado do povo. Aquele ficou 60 anos, o pessoal passava e balançava a cabeça. Cadê o Deus deles? Eles quase foram dissipados, permaneceu remanescente. A luta, diante de tudo aquilo lá, o povo precisava o quê? Ser renovado. Quando a gente passa numa luta, né, uma dificuldade e tal, é tão bom uma palavra do Senhor. Mas tem hora que vem palavra do capeta. Muitas vezes vem através de irmão, de irmã, de amigo, vem palavra pesada. Mas a bênção é a palavra que vem do Senhor para animar os nossos corações. Que Deus anime o seu coração, que Deus te abençoe. Eles começaram e pararam. Por que a reconstrução do templo foi interrompida no 7º mês? Talvez pelas festas. Tinham os sabáticos que não podia trabalhar. Depois, no primeiro dia do mês, a festa do trombeta. Depois, a festa do dia da expiação. No 15º dia, a festa dos tabernáculos. 7 dias morando em cabanas no deserto, feitas de galhos, de madeira, tinha que morar lá. Para trazer à memória a bênção da marcha do Êxodo, para trazer à memória a bênção da fidelidade de Deus, suprindo, guardando e abençoando. Cada um pegava a sua família, construía uma cabana e ela ia ficar uma
semana morando nas cabanas lá para passar esse tempo. Agora imagina a impaciência daqueles que estavam com o martelo, com o serrote, com a enxada na mão, querendo trabalhar, falaram, não, agora tem que parar, e nós vamos ficar uma semana nas cabanas, lá no deserto. Isso é prova da fidelidade de Deus, tem que parar. Irmãos, a gente tem tanta dificuldade de parar, para separar um tempo para Deus. Já foi muito melhor. Lembra que o domingo a gente, para alguns, né? Engraxava o sapato, passava a brilhantina na cabeça, as irmãs passavam pó de arroz no rosto e organizavam. O domingo era do Senhor. Agora o domingo é nosso. O Senhor não morar em cabana. Não, o domingo agora é nosso, irmãos. O domingo a gente separa, todo dia é do Senhor. Mas o domingo a gente costuma separar para estar em família, para orar, para estarmos juntos, para congregarmos. É uma bênção. Você precisa. O pessoal canta, né? Tinha uma música, né? Ficava contra o crente domingueiro. Mas agora tem que começar a cantar. Que benção que você é domingueiro. Porque agora nem domingueiro você é mais. Nem domingueiro. Irmãos, todo dia do Senhor, mas domingo é joia. Lá eles ficavam 7 dias na cabana. E é tão bom ficar um dia. E nós temos no coração, né? Não sei a data, mas nós vamos passar um dia na igreja. Você vai vir de manhã, você vai cultuar, você vai cear, você vai almoçar, você vai contar história, você vai cantar, você vai chorar, você vai rir, você vai se alegrar, né? No cântico aí, falando sobre fidelidade, o Anselmo começou a chorar. Rapaz, o que eu passei, mas você passou com o Senhor. Deus sustentou, Deus guardou. Animados no Senhor. Esse povo precisavam ser animados no Senhor para retomar a reconstrução do templo. Primeiro ponto aí, a reconstrução, para colocar a reconstrução do templo, para retomar a reconstrução do templo. O contexto está lá em Esdras, não vou ler, né? 3, 8 a 13, e Esdras 4, 1 a 5. Retomar a construção do templo. Como é que seria isso? Primeira coisa, vencendo as dificuldades. Irmão, você quer reformar a sua casa, você muitas vezes quer reformar o carro, reformar o sofá, é uma luta, uma dificuldade. Imagina reconstruir um templo. E na hora que falou, vamos reconstruir, Deus está chamando. O povo precisou lutar, vencendo as dificuldades de onde? Internas. Muitas vezes o maior inimigo nosso é nós mesmos, né? Muitas vezes a gente cria tanta barreira para nós mesmos, quer dar um passo, fala, eu não vou dar um passo, não, eu estou nervoso, vou ficar aqui mesmo, né? Vencendo as dificuldades internas. Primeira dificuldade, versículo 2. E aos remanescentes do povo dizendo, quem de vocês, versículo 3, tenha sobrevivido, contemplou esse templo na sua primeira glória, templo de Salomão. E como vocês veem agora, não é como nada aos olhos de vocês? Era muito diferente. O primeiro templo era tremendo. Era algo maravilhoso. Grande demais. Eles contemplaram, eles entraram. Tinha sacerdotes que eles iam lá no Santo do Santo, eles entravam lá. Falaram, agora vai reconstruir o templo. Eles estavam tão animados, eles estavam felizes. Mas na hora que eles viram, diz que lá em Esdras fala que os mais novos gritaram
gritavam de alegria, porque nunca tinham visto o templo, ouviam falar. E agora estava sendo lançados os alicerces, mas era muito pequeno, era muito insignificante, mas quem não tinha nada, agora estava dando glória a Deus, chorando de alegria. Mas os idosos, os mais velhos, que viram a glória do primeiro templo, gritavam e choravam de tristeza. Falavam, isso é uma vergonha um templo desse para Deus. E não é possível. Então os novos gritavam de alegria, os mais idosos gritavam de tristeza, de decepção. Que luta! Vencendo as dificuldades de comparação em relação aos recursos. O rei Davi juntou muito dinheiro, juntou muito ouro, juntou muito tesouro. Ele era um rei muito bem sucedido. Guardou muito dinheiro, mas Deus falou, você é um rei de guerra, você não vai construir o templo. E ele teve que passar todo esse dinheiro, toda essa grana, toda essa poupança para quem? Para Salomão. Davi juntou por muitos anos tesouro para a construção. Muito dinheiro. Comparação de materiais. Ageu, o Senhor fala para o povo, uma mensagem, sobe ao monte, corta lá um pouco de madeira e traz para construir. Salomão falou para os principais, vai buscar cedro do Líbano, vai buscar madeira de primeira qualidade. Era muita diferença. Comparação dos profissionais, Salomão contratou os principais profissionais, a melhor mão de obra da época, ele tinha dinheiro, ele estava com a grana. Inimigo interno, comparação com o grande financiador e executor. Davi levantou o dinheiro e Salomão construiu o templo. Agora sabe quem era o rei? Zorobabel. Você já tinha ouvido falar dele? Mas de Salomão você já ouviu falar. De Davi você já ouviu falar. Agora esse rei era o mentor, ele estava adiante. Não, eles tinham voltado do cativeiro, eles não tinham dinheiro, eles tinham muita dificuldade, eles tinham que cortar madeira, eles tinham poucos recursos. Essas coisas foram travando as pessoas, foram dificultando. Os mais novos, quando viram os alicerces, gritaram de alegria, os mais velhos, isolados pela insignificância. Não, né? Nós não devemos comparar o incomparável, porque senão a gente desanima. A gente tem que entender Deus numa casinha pequena ou numa grande casa. A diferença está onde? Em Deus. Ele estava lá lutando com essas dificuldades, vencendo as dificuldades externas. Lá em Esdras, capítulo 4, versículo 1 a 5, os samaritanos, o povo da terra, falou para o povo de Deus, falou, nós queremos ajudar a construir o templo, nós queremos participar, nós sabemos das dificuldades, nós vamos juntos nesse grande projeto. Samaritano e os outros povos, e falava, nós temos recursos. O rei falou, não, nós não queremos a ajuda de vocês. Nós vamos construir esse templo aqui, só nós e Deus. Nós e Deus. Nós não queremos ajuda. E os inimigos falaram no capítulo de Esdras 3, versículo 4 e 5, falou, nós vamos parar essa construção. Lançaram desânimo em cima das pessoas. Subornar os conselheiros. A estratégia continua a mesma. Muitos querem realizar o trabalho de Deus e sempre esbarra no desânimo e nas afrontas daqueles que se levantam contra. O inimigo trabalha da mesma forma, do mesmo jeito. As dificuldades internas, aqueles que ficavam comparando. As dificuldades externas, os inimigos, na calúnia,
nos inimigos com inveja, porque o rei não deixou participar. Jesus Cristo enfrentou as dificuldades internas. Depois de 40 dias, ele teve fome. Depois de 40 dias, chega Satanás, falando, eu posso resolver as suas coisas, eu posso te ajudar. Transforma pão em pedras, pedra em pães, transforma. Transforma, se alimente. Jesus não aceitou. E nós não devemos fazer concessão ao inimigo. Nós não devemos. A estratégia continua a mesma. Muitos querem realizar o trabalho, muitos se levantam contra nós. Mas nós dependemos de Deus. Eu e você, nós dependemos de Deus. E o governador falou, vamos na fé. Precisamos de Deus e não de vocês. Queridos, nós dependemos de Deus e nunca devemos depender de conchavos, com pessoas que não querem nada com Deus. Tem um ditado popular, né? Antes só do que mal acompanhado. Muito melhor. Antes só do que mal acompanhado. Os samaritanos queriam acompanhá-los, queriam ajudá-los na construção. O rei falou, nós não precisamos da sua ajuda. Você também, querido irmão e irmã, você tem que falar não para muitas coisas. Muitas coisas. E o que os pastores enfrentam, né, de assédio, né, para lavagem de dinheiro, você não imagina. E tem muitas igrejas que podiam mudar o nome, colocar lavanderia, que lavam dinheiro pra caramba. Roubam pra caramba, desonestos pra caramba, mas vão prestar contas para Deus. Por que caíram nisso? Porque começaram a andar mal acompanhado. Você tem que tomar muito cuidado onde você pisa. O inimigo é astuto, ele é sorrateiro. Segunda coisa, animados no Senhor para renovar as forças. Ponto 2, animados no Senhor para renovar as forças. Está no versículo 4 e 5 do texto que nós lemos. Animados para que as forças sejam renovadas. Mas agora, Senhor, diz, ó a palavra que Deus deu a Ageu. Mas agora o Senhor diz, seja forte Zorobabel, seja forte Josué, seja forte todo o remanescente, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor. Trabalhem, porque eu sou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Ah, que beleza, né? Renovados para renovar, animados no Senhor, para renovar as forças. Renovar as forças, irmãos, na palavra do Senhor. Qual foi a palavra para Zorobabel? Seja forte. Qual foi a palavra para Josué? Seja forte. Qual foi a palavra para o povo? Seja forte. Deus tem uma palavra de alento para cada um de nós. E Ele fala o teu nome. Ele é quem ajuda, Ele é quem fortalece. Que Deus maravilhoso. Seja forte. Veio a palavra do Senhor, falando, seja forte. Não sei como que você está. Talvez as lutas da vida não é fácil, não. Não é fácil. Muitas lutas. Termina uma, o que acontece? Começa outra. Tem hora que você nem terminou a primeira, já vem a segunda. E o Salmo 84 fala, nós vamos de força em força, de glória em glória, sustentados pelo Senhor, porque Ele aplana o caminho. Um carro, né? Um carro com motor fraco não sobe
ladeira forte. E Deus sabe como está seu motor aí. Então pede para, se precisar trocar anéis, trocar pistão, troca, porque o morro não é fácil, não. Eu agradeço as pessoas que oram por mim, é legal. E ora pelos outros. Tem hora, irmãos, que é só a oração. Tem hora não, né? Toda hora é a oração, né? Mas tem hora que é mais difícil. Tem hora que é mais custoso. Tem hora que é difícil demais dar conta, como diz o goiano e o mineiro, né? E o mineiro ainda completa, olha para ver. Se olha, vai ver mesmo, né? Mas é a luta. E Deus vai renovando. Seja forte, Ana Paula. Seja forte, Ari. E vai buscando. Seja forte, Cibele. Vai falando, a gente vai falando por nome. Para que ele vai falando, chamando o nome, os nossos nomes, para renovar as nossas forças. Você que é pai, eu vou corrigir, tá? Você que é mãe. O pai, muitas vezes, esquece até de tirar a febre do menino, quando a mãe falou 10 vezes para ele não esquecer. Mas você, quando é mãe, você bate o olho, você sabe que tem alguma coisa. O seu filho chega cansado, com fome, muitas vezes ele não quer te dar trabalho. Não estou com fome. A mãe fala, está com fome, sim. Ele falou, benção, que a minha mãe sempre desconfia de mim, né? E vai para o fogão. E prepara uma comida para te fortalecer. A nossa comida vem do céu. Vem de Deus. Ele que fortalece, Ele que ajuda. Renovados na palavra, renovados para renovar as forças no trabalho do Senhor. Deus fala assim, a minha mão forte está com vocês. Eu vou estar com vocês. Eu tenho uma aliança. Irmãos, esse negócio da aliança é muito sério, né? Fez uma aliança, arrancou eles lá do Egito, sustentou no deserto. E a sustentação é tão interessante que o pessoal dos povos foi agregando. Foi agregando, porque falou, esse povo é diferente. Eles não precisam comprar sapato, que o sapato dura o ano inteiro, não precisa comprar roupa. E na hora da dificuldade, Deus supre. Foi agregando pessoas, porque eles veem que era o Deus da aliança. Era um Deus diferente. E as pessoas precisam ver na sua vida que você tem uma aliança com Deus, que vale mais do que qualquer outra coisa. Quando tacaram os discípulos na cadeia, prenderam, bateram, falaram, agora vocês não falam mais de Jesus. Eu não posso, nós temos uma aliança com eles. Nós temos uma aliança com Deus. Eu e você temos uma aliança com Deus, nada vai barrar a gente. É o Deus da aliança, o Deus que cuida de nós. Versículo 5 fala assim, a minha presença está com vocês. É tão bom, né? Contar com a divina presença de Deus. Porque o amigo muitas vezes está conosco quando a estrada é plana. Mas nos morros, nos vales, é Deus. São Anselmo passou pelo vale da sombra da morte. Jesus Cristo é o Senhor de todos os vales. Ele é o Senhor. Ele passou, Jesus estava com ele. Do vale é o lírio, a estrela da manhã. Jesus está conosco em todos os vales. Naqueles vales, momentos bonitos, e no vale da sombra da morte. Aliás, o cristão nem morre, né? O cristão passa dessa vida. Essa é a verdade, a minha presença. Para renovar as forças no desafio do Senhor. Versículo 5.
tem uma palavra muito interessante. Não temas. Foi a mesma palavra que Deus deu lá a Josué. A mesma palavra quando os discípulos estavam assustados, Jesus falou, não temas. E Deus falou para Josué, não temas, eu estarei contigo por onde quer que andares. Não temas. Estava falando para o povo. O medo paralisa muitos. E tem muitos cristãos paralisados devido ao medo. Devemos confiar nas promessas de Deus e seguirmos fortes e firmes na obra de Deus. Não temas. Quando Josué assumiu a liderança, a primeira palavra foi essa: para não temer. E ele devia conquistar a terra. Ele foi, ele conquistou e Deus cuidou. Ser forte e corajoso, eu serei contigo. Todos aqueles que trabalham para o Senhor, trabalham esperançosos em colher os frutos. É claro que é muito melhor. O que você, trabalhar na obra do Senhor, o que você quer? Plantar ou colher os frutos? É tão melhor sentar embaixo de um pé de laranja. Deus te abençoe, Anselmo. Sentar embaixo de um pé de laranja, pegar o canivete, colher um fruto e chupar aquela laranja, do que plantar dá trabalho. Mas nós devemos trabalhar na obra do Senhor. Nós temos aí um kit maravilhoso, né? De sucesso. Minha forte mão, minha aliança, minha presença. É um kit para andar com você por toda a sua vida. Para nós encerrarmos, animados para aguardar a profecia do Senhor, versículos 6 ao 9. Agora muda. Sai do tempo e joga lá para frente. Joga uma palavra de esperança. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar, a terra seca, farei tremer as nações. Aguardar, confiar na profecia do Senhor. Tem aí os acontecimentos universais. Deus vai abalar o mundo. Terra, céu e mar. E a palavra diz assim, espere só um pouquinho. O mundo tem experimentado um pouco desses acontecimentos. Os terremotos chegam, irmãos, de surpresa, causam medo e terror. Abalar as nações andam enfurecidas e as guerras estão sempre presentes. Isso não é nada diante do julgamento que virá do Senhor. Ele vai abalar céu, terra e mar, vai balançar tudo. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Vai chegar a hora da prestação de contas, o dia do Senhor. E essa palavra foi dada 500 anos antes de Cristo. Vai chegar o dia do Senhor. Aguardar a profecia dos acontecimentos do templo. Eles estavam tão tristes, tão desolados, tão desanimados, e Deus estava animando. Nessa profecia, nós encontramos aqui os acontecimentos do templo, versículos 7 e 8. Versículo 7, da parte B desse versículo. Farei tremer, e serão trazidas coisas preciosas de todas as nações. Encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A questão dos acontecimentos do templo, a grande reconstrução. O cumprimento dessa profecia se deu 500 anos depois da construção, na construção do templo de Herodes o Grande, quando tornou esse edifício insignificante numa das maravilhas do mundo antigo. Herodes, os Grandes, construíram um super templo. E o povo deu dinheiro. As nações trouxeram seus tesouros para a reconstrução do templo. Deus comanda tudo. Dele é a prata e o ouro.
Se você pensa que a prata e o ouro é seu, você está muito enganado. Você é mordomo e vai prestar conta da sua prata e do seu ouro. Versículo 9, a parte A, a grande glória desse templo, a glória desse templo. No versículo 9, a glória desse novo templo será maior do que o primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, a grande glória do templo que foi reconstruído. A construção era tão insignificante, feita 500 anos antes, mas recebeu muitas visitas do Rei dos Reis, o Rei de toda a glória. E ele trouxe ao segundo templo todo o esplendor. Aquele templo maravilhoso de Salomão não teve o privilégio de receber Jesus Cristo. Esse templo que parecia tão insignificante, tão indiferente, tão pequeno, Jesus adentrou várias vezes nesse templo. A glória do segundo templo é incomparável. O esplendor de Cristo ali, visitando aquele templo. Muitas vezes a gente acha que as coisas que nós estamos fazendo são coisas pequenas. Mas não interessa o tamanho, interessa a qualidade. Interessa como o seu coração está fazendo as coisas para Deus. A gente gosta muitas vezes de coisas grandes, né? Gosta de coisas magníficas. Mas, irmãos, nós temos que gostar daquilo que Deus gosta. Devemos fazer aquilo que Deus quer. O templo, a grande glória, o templo, versículo 9, a parte B. A grande paz é a que todo mundo corre atrás, né? Nesse lugar darei a paz. Shalom, Deus seja contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus tem a verdadeira paz que o mundo tem corrido atrás, mas só Jesus tem. Dinheiro não traz, nada, esporte, andar de bicicleta não traz, correr no parque não traz. Todas as coisas são benéficas. Produz hormônios do prazer, mas aquele negócio lá dentro, a paz, só Deus tem para nos dar. Está precisando de paz? Jesus é a verdadeira paz. Concluindo a palavra dessa noite, irmãos, aqueles que viram o primeiro templo que foi destruído por Nabucodonosor, ficaram decepcionados ao verem que o segundo templo seria bem menor. Incomparável com o primeiro. Mas Deus renovou e animou o seu povo para o trabalho da reconstrução do segundo templo. Ele é poderoso para também nos renovar e animar nas tarefas confiadas a nós. Vamos trabalhar e confiar em Deus. Fé e ação. Precisa ter fé, mas precisa agir. Precisa crer, mas precisa orar. Oração. Orar e agir. Que Deus abençoe, que Deus renove, que você seja renovado pela palavra do Senhor, seja abençoado, abençoada pela palavra do Senhor. Eles dormiam em cabanas no deserto para trazer à memória a marcha da volta do Egito. Não sei como que você vai dormir essa semana, mas essa semana a gente tem que trazer à memória morte e ressurreição de Cristo. Não precisa montar uma cabaninha na rua e deitar não, que é perigoso o assistente social passar lá e levar para você para um albergue, para um abrigo. Mas dobre o joelho lá e traga à memória
essa marcha que Jesus fez do Calvário, né? Para nos salvar, para nos libertar. Isso aí tem que animar o nosso coração. Que Deus abençoe e guarde a todos nós. Amém? Louvado e engrandecido seja o Senhor. Tem algumas pessoas nos visitando.